Boa noite, irmãos queridos, e a todos que já estão conosco para mais esse momento de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Estamos mais uma vez aqui para conduzir a você e a todos nós na presença do nosso bondoso Deus nessa noite mais uma vez, começando agora cantando alguns hinos de louvor a teu santo nome. Vamos orar primeiramente. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos na noite desse dia, te agradecemos porque o Senhor mais uma vez nos conduziu até este lugar, essa casa de oração, que a tua palavra diz que seria chamada casa de oração para todos os povos. Nós estamos na tua presença nessa noite, suplicamos a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas. Usa-nos para a tua glória, te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar então da alegria maior que nós sentimos, que é estar na presença do nosso Deus, o melhor lugar do mundo. E a letra dessa canção, ela diz que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Então vamos adorá-lo junto.
Eu sei que se você tivesse a oportunidade neste momento de demonstrar a sua gratidão, muitos seriam os seus motivos para agradecer a Deus, mesmo passando por esse momento tão difícil que estamos passando. E tem um hino que tem exatamente esse título: Te agradeço. É o nosso coração agradecido a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos louvar juntos. Vamos cantar juntos. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. E é daqui para o céu, juntos, segurando na mão do Salvador, permitindo que Ele conduza os nossos passos, como a letra dessa canção, lado a lado, com mãos e mãos unidas, até chegarmos à mansão celestial. Vamos cantar. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas,
céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro. Eu e você vamos lá nas mansões celestiais. Amém. Amém. Bom, a música que eu vou cantar agora chama Em Meus Braços, da Rafaela Pinho. Então, que nesse momento difícil que a gente está passando, que nós não possamos esquecer que nós temos um Pai que nos ampara e que nós possamos sempre nos deleitar nele e lembrar que ele vai estar sempre ali para nos abraçar e nos amparar. Técnicos ali, mas é o que geralmente acontece, né? É o que acontece com as tecnologias hoje, mas já já vem. Ok. Pés na areia, sinto minho vento. No horizonte vejo o sol se pôr. É mais um dia que termina e a noite vem. E em meus pensamentos eu encontro a distância do que eu quero ser. E ao amanhecer, tento esconder as marcas da minha dor. E eu me lembro então das tuas palavras, sou o teu socorro. Sou teu pai, eu te criei, eu te dei a vida, vem, recebe o meu amor, descansa em meus braços.
O rumo da estrada é incerto. Busco forças para chegar ao fim. E ainda estás aqui, guiando minha mão para longe caminhar. E eu me lembro então das tuas palavras, sou o teu socorro. Sou teu pai, eu te criei, eu te dei a vida, vem, recebe o meu amor, descansa em meus braços. O dia vai chegar e a noite vai passar, eu confiarei. O dia vai chegar e a noite vai passar, eu confiarei. E eu me lembro então das tuas palavras, sou o teu socorro. Sou teu pai, eu te criei, eu te dei a vida, vem, recebe o meu amor, descansa em meus braços. Amém. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, a mais este momento onde vamos adorar ao nosso Deus. A todos vocês que nos seguem aí pelos canais, Entre Amigos UAI, pelo canal do pastor no Facebook, pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos e obrigado por estar conosco neste momento. Eu queria já agradecer pelo YouTube aqui, algumas pessoas que vêm nos deixando o seu recado, dando uma boa noite, ao Kleber Teixeira, Sônia Maria, ao José Gomes, ao Charles Vianini, Eudio Brás, Dercy Melita, Rosileide, Alessandro Vitor, Sandra dos Santos, Rosângela, a todos vocês, a Creuza Maria e a Cibele também, muito obrigado. Vocês nos incentivam cada vez mais a estarmos aqui, para compartilharmos a palavra do Senhor. Sejam todos, então, agraciados com a graça do nosso Deus. E hoje, vamos continuar com o assunto que começamos no domingo passado. E terminamos discutindo sobre esse verso, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 3, que diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Nós conseguimos perceber que quem é este poder? Ele vai falar, ele vai se opor contra tudo aquilo que se chama Deus. E deixamos uma pergunta: quando isso começaria? E hoje, então, estamos aqui para falarmos deste momento e convidamos o pastor Cleiton, que esteja conosco neste momento, para se assentarmos aqui e assentar com você na sua casa, para perguntar: quando vai acontecer? Quando este poder, então, vai atuar, vai ser contra tudo que se opõe a Deus, o qual nós terminamos a nossa conversa, mostrando que ele teria um poder nessa terra, do qual ele se acharia ser Deus e agiria como se fosse Deus. Quando?
e como nós podemos ver isso hoje. Boa noite, amados, boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus esteja em cada coração presente. Aqueles que estão conosco aqui e aqueles que nos assistem também e que nos assistirá. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês, aonde quer que vocês estejam. Léo, hoje, pela graça de Deus, será uma revelação para aqueles que ainda não tomaram conhecimento daquilo que o anjo conversou com Daniel, e Daniel nos relatou e trouxe testemunho no capítulo 7 de Daniel. Uau! Eu tinha dito, se você pudesse perder, não podia perder hoje, não. É isso aí. E, amados, como de costume, não podemos abrir a palavra sem primeiro fazer uma oração. E eu convido vocês para podermos orar mais uma vez, para podermos abrir a palavra. Oremos, então. Oremos. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela dádiva que o Senhor nos dá de mais uma vez, de estarmos reunidos entre amigos, para compartilhar a palavra do Senhor. Senhor Jesus, pela Tua misericórdia, continue, por favor, derramando o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre aqueles que estão aqui conosco, sobre nós, e em especial sobre aqueles que nos assistem e nos assistirá. Dá-nos unção dobrar o Teu Santo Espírito, ó Cristo, para que nós possamos nos prender e nos rasgar a nossa fé na Tua palavra, para que nós possamos viver segundo assim diz o Senhor. Querido Jesus, eu lhe peço em especial que ao abrir a Tua palavra, que nós possamos conseguir expô-la de uma maneira tão simples que até uma criança que se estiver diante de nós assistindo, que ela possa compreendê-la. Esse é o desejo que está no meu coração neste momento e que eu lhe peço que o Senhor toma com todo o apreço, para que a Tua palavra seja semeada e seja frutificada em todos os corações que estão conosco. Dirija-nos, é o que nós te pedimos, por Teu santo poder, por Teu sangue. Amém. Amém. Bom, amados, nós não poderíamos começar o tema desta noite sem primeiro ler Amós, capítulo 3, versículo 7. Queridos, essa é uma das grandes verdades que às vezes as pessoas se esquecem ao estudar a Bíblia. Essa é uma das grandes verdades que as pessoas não levam em consideração ao estudar a Bíblia. E Amós 3,7 nos fala o seguinte, olha só, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, queridos, tome esta palavra como verdade no seu coração, que o Senhor nunca fará algo sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. E olha, se tem uma coisa que é uma grande verdade, que é algo que está bem esclarecido dentro de todo o contexto bíblico, é que Deus voltará, que Jesus voltará a este mundo. Eu creio que você acredita nisso. Eu creio que todos que estão conosco acreditam nisso. E esse é o motivo pelo qual nós estamos estudando, que nós estamos juntos e estamos dividindo a nossa fé. Isso é uma verdade, porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê sempre Deus atuando, avisando o que vai acontecer. Se a gente pensar no dilúvio, né? Ele falou para Noé, olha, vou fazer isso. E você vê Isaías, Jeremias falando, olha, virá então, né? Ó Belém Efrata, onde nascerá o Salvador do mundo, e vem Jesus Cristo. Então Deus nunca fez nada sem antes alertar o teu povo. Ele prometeu que viria Cristo, Cristo veio. E agora promete que Cristo vai voltar. Isso. Então ele vai voltar. Vai voltar. Então, amados, vamos para lá. Vamos para Daniel, capítulo 7, e o versículo é o número 1. Daniel, capítulo 7, versículo 1. Amém? A palavra fala o seguinte: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito, e escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Queridos, deixa eu falar para vocês uma coisa. Todas as vezes que Deus se revela a alguém, é porque há obscuridade sobre algum assunto, sobre algum tema determinado, sobre aquela pessoa, ou sobre até mesmo sobre o teu povo. Sim.
Por que eu estou dizendo isso a você? Por que nós estamos avultando isso à sua mente? Eu gostaria que você recapitulasse algumas coisas na qual que nós já dissemos aqui. Primeira coisa, o livro de Daniel teve uma grande dificuldade de entrar no cânon hebreu. Nós já vimos isso daqui. Outro detalhe, somente os cristãos que professam, somente os cristãos que entendem que o livro de Daniel é um livro de profecia, que a gente vê pelo cânon hebraico, que eles não acreditam, não tratam o livro de Daniel como um livro de profecia. E esse é o problema pelo qual eles não entenderam, e muitos problemas ocasionaram consciente ao ministério de Cristo. E outro detalhe, por que é importante a gente tomar essas verdades? Sabe, Léo, o grande profeta que foi Isaías, ou seja, um dos maiores profetas, com seu maior ministério, dentro do cânon bíblico, ele trouxe à luz algumas coisas que muitos estavam remetendo à sua mente, coisas que não eram segundo os preceitos do Senhor. O que acontece? Olha só, Deus fez aliança com o povo dele, ou seja, os judeus, os hebreus, os filhos de Abraão. E o que aconteceu ali? Aconteceu o seguinte, Deus fez uma promessa para eles, que faria deles um grande povo e uma grande nação. E que seria o Deus deles, e que cuidaria deles, e que eles prevaleceriam sobre os poderes e os reinos da terra, e que ele cuidaria deles. E o que acontece? Infelizmente, por más escolhas, de ir contra a vontade de Deus, dos sacerdotes e dos reis, Deus acabou permitindo que eles fossem levados a cativeiro. Deus acabou anunciando que eles iriam ser levados em cativeiro. E o que acontece? O profeta Isaías é que anuncia este momento. Quando o rei Ezequias dá um mau testemunho, o profeta Isaías, ele então anuncia da boca do Senhor que eles seriam levados para servir como eunucos, os filhos dele, né? E que o povo serviria lá sobre o império da Babilônia. E até aquele momento, Babilônia não era um império, não era um grande poder. O grande poder e império na época era a Síria. E por que isso é relevante para mim e para você, para compreender o contexto de Daniel? Porque o que acontece? Quando Deus anuncia o cativeiro, sabe o que aconteceu, Léo? Houve um rebuliço no meio do povo de Deus. Muitos começaram a voltar para a sua vida passada, voltar para suas terras, voltar para a sua vida passada. Outros decidiram enfrentar a força. Nós já falamos sobre isso daqui. Sim, nós tivemos um vídeo só falando disso, né? E por que isso é importante para você entender o livro de Daniel? Quando Isaías, ele fala do cativeiro e o povo começa aquela exaustão e aquele desespero, aquele caos, o que acontece? Deus fala assim, calma, calma. Porque as minhas promessas ainda recairão sobre vocês. Porque naquele momento da história, a Assíria tinha dominado o reino do norte, que também tinha ido contra a vontade de Deus, e tinha acabado com eles. E acabou, o reino do norte acabou, nunca mais voltou. Desaparecido, né? As 10 tribos tinham desaparecido. Então, o que acontece? Eles imaginavam que sucederiam as mesmas coisas com eles. Então, esse foi um problema que avultou na mente deles, uma preocupação, vai acabar conosco, vai acabar com tudo. Acabou. Só que o profeta Isaías anuncia o cativeiro, mas ele fala, olha, Deus está dizendo que virá o cativeiro, mas que vocês voltarão. Então, o profeta Isaías ele começa a dizer que as promessas recairiam sobre eles. E por que isso é importante? Então, naquele momento, o profeta fala o seguinte, olha, o rebento virá, o Redentor virá. Ou seja, ele começa a anunciar e prefigurar o reino messiânico, que é a grande esperança bíblica. É o reino messiânico. E o que acontece? Muitos, ao entender o livro de Isaías, ao estudar o livro de Isaías, muitos interpretavam e pensavam que, bom, então será assim, vamos para o exílio, vamos para o cativeiro, e logo após cumprirá o quê? As promessas. Eles pensavam assim. A gente vai lá, vai ficar e vai cumprir, nós vamos voltar.
Ou seja, até então eles não tinham revelação de que não seria assim. A revelação era que eles iriam para o exílio. E a revelação que eles tinham do mesmo profeta, que Deus cumpriria suas promessas. Então muitos estavam pensando que seria logo após o quê? O cativeiro. Então o que acontece? Deus não faz nada sem primeiro revelar aos seus servos o quê? Os profetas. Só que a gente já falou também aqui que eles tinham um preconceito e a primeira revelação concernente aos eventos vindouros e que logo após o exílio não viria o reino messiânico, que viria outros reinos, foi dada ao rei Nabucodonosor. E isso trouxe uma certa indiferença naquela revelação. E nós já falamos disso daqui. Por quê? Porque eles não acreditavam que Deus poderia se revelar fora de Jerusalém, por algumas crendices. E ainda não se revela com um rei que não tinha nada a ver com o cristianismo, nada a ver com o judaísmo, nada a ver com nada, né? Um rei pagão. Totalmente pagão. Um rei pagão. Então aquilo ali deixou eles assim, nada, que é isso? Então o que acontece? Em meio a essa dificuldade, Deus traz a luz. Por que eu estou querendo trazer isso à sua mente, amados? Sempre que há obscuridade, Deus suscitará um homem, uma mulher, inspirada pelo poder dele, para esclarecer os preceitos vindouros, para que você esteja preparado para o tempo presente. E então, viver de acordo com a mensagem que o Senhor lhe tem confiado. Isso a gente vê de exemplo na Bíblia. O livro de Sempre foi assim. Juízes, ele é um exemplo clássico disso. Deus vai levantar sempre alguém, em um determinado momento, para levar o seu povo, né? E lá a gente chama de juiz. Então levanta uma pessoa que vai ser o juiz daquele momento. E nós vemos Gideão, Sansão, vemos um monte de gente nessas histórias, né? E com esses exemplos, nós temos a certeza do que o Cleiton está dizendo, que sempre Deus vai levantar um homem ou uma mulher para o povo dele. É isso mesmo. E agora, amados, preste atenção nos detalhes. Vamos continuar a leitura agora. 7, versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, ele escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então vamos lá. Quem que é o rei agora? Está falando de Belsazar. Quem foi o rei que recebeu a revelação? A primeira revelação dos períodos que viriam até o reino messiânico. Sim. Nabucodonosor. Por que isso é importante você entender? Naquele momento, Deus revelou aquele rei e deu a revelação e a interpretação a Daniel de que aconteceria. E eu gostaria de trazer você lá no capítulo 2, somente uma parte da interpretação. Capítulo 2, versículo é o 37. Olha o que Daniel falou para o rei. Tu, ó rei, Rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça o quê? Cabeça de ouro. De ouro. Porque naquele momento Nabucodonosor tinha tido um sonho, que era cabeça de ouro, peito de prata, cinturas de bronze, pernas de ferro, pés de barro e ferro. E aí ele viu uma pedra que vinha e destruía. E então Daniel, ele dá a interpretação e dá a explicação do sonho. Por que eu estou trazendo isso à sua mente? Porque Daniel está dizendo que ele teve visões. Ele não estava estudando. Se você depois pegar o capítulo 8, os outros mais para frente, Daniel vai falar, eu estava estudando e eu compreendi uma coisa. Ou seja, visão é algo que está sendo esclarecido sobre aquilo que ainda estava oculto. Sim. O anjo estava trazendo novidades sobre aquilo que estava oculto. E o que nós vamos ver hoje é aquilo que estava oculto no sonho de Nabucodonosor. Ou seja, nós vamos estar estudando a revelação que Daniel teve, que é a ampliação da visão e revelação que Deus já tinha dado a Nabucodonosor. Agora vamos lá. Capítulo 7. Então vamos continuar. Capítulo 7, ele fala o seguinte. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam o quê? Subiam do mar. Subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha
asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto 2 pés como homem, e lhe foi dado mente de homem. E eu continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. E depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o quê? Domínio. E depois disso, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o quê? O quarto animal. O quarto animal. Então, o que Daniel tinha visto até aqui? Ele falou assim, ó, eu vi o quê? Um animal, outro animal, e agora ele está vendo o quê? O quarto animal. E olha só que agora ele vai dar detalhe desse quarto animal. Ele fala o seguinte, esse animal, ele era o quê? Terrível. Ele era espantoso, e sobremodo ele era o quê? Ele era forte. Ele era forte. O qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaço, e pisava aos pés o que sobejava. Ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e ele tinha o quê? 10 chifres. Ou seja, vamos lá, vamos continuar lendo. E estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, outro o quê? Outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com o quê? Com insolência. Com insolência. Então, está falando que tinham 10 chifres, e desses 10 chifres, então, 3 caíram, e nasceu um com característica diferente dos outros. Diferente dos outros. E ele fala, e eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, e se assentou sua veste, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares estavam diante dele. E assentou-se o tribunal, e se abriram o quê? Abriram-se os livros. Os livros. Então eu estive olhando, por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia, e estive olhando, vi que o animal foi o quê? Foi morto. Foi morto. Foi morto. E o seu corpo desfeito e entregue para ser o quê? Para ser queimado. Queimado. Agora, olha o que ele viu. Amados, vamos lá, vamos recapitular comigo. Ele viu o seguinte, ele viu um animal, outro animal, e o quarto o quê? O quarto Animal. E ele viu que esse animal, ele era o quê? Terrível. Terrível. Espantoso. E que ele tinha o quê? 10 chifres. E depois desses 10 chifres, ele fala que ele viu que subiu um chifre, que era mais forte que os outros, e abateu o quê? 3 chifres. E ele começou a fazer algumas coisas. Ele tinha uma boca que falava o quê? Com insolência. Só que depois desse animal, ele viu que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Eu quero fazer com vocês aqui um trato. Quero fazer um trato com vocês, Léo. Amados, deixa eu falar para vocês uma coisa. Para que a gente possa conseguir ter clareza dos preceitos, nós vamos determinar algumas coisas na qual nós vamos trabalhar. Tá bom? Daqui por diante. Porque aqui, olha só, já entrou o ancião de dias. Quem que é o ancião de dias? A gente vai ver depois mais detalhes do que vai acontecer neste momento. Não, e além que entrou aqui quase que um zoológico, né? 4 animais, que era assim, que era não sei o quê, e um aqui. Então, existem características aqui que realmente a gente precisa alinhar um pensamento aqui para que possa fluir o nosso estudo, né? Isso. Mas vamos lá. O que eu quero combinar com vocês? Amados, nós vamos agora delinear o nosso estudo em mais 2 fases. Mais 2 fases. Tá bom? Hoje,
nós vamos ver quando este poder se levantou. Aquele Ok. poder que nós dissemos que faria o quê? Mudaria os tempos e a lei de Deus. Aquele poder que mudaria isso. Só que aí nós vamos ver qual vai ser o desfecho desse poder. Através do livro de Daniel e através do livro de Apocalipse. Ou seja, nós vamos delimitar e estudar somente esses poderes. E depois nós vamos entrar numa fase de estudo que nós vamos ver o que esse poder fez ao longo da história. Ok? Está combinado? E Perfeito. depois nós vamos estudar o que Deus fez ao longo da história. Ok? Então nós estamos falando agora de poderes que se levantaram contra Deus. Ou seja, nós vamos ver quem são esses poderes e o que eles iriam fazer. E nós vamos ver a obra deles. E depois nós vamos ver a obra de Deus, que vai contra o quê? Este poder. Qual é a providência de Deus e mediante a obra desse poder? Correto. Tá ok? Está combinado? Então vamos seguindo a caminhar. leitura. Vamos seguindo aquilo que Daniel viu. Vamos lá. Então vamos ler o versículo 11 novamente. E ele viu que aquele animal, ele foi o quê? Morto. Ele foi morto e foi entregue para ser o quê? Queimado. Por que isso daqui é importante, amados? Olha, a Bíblia apresenta que há um momento quando Deus julgará e ele queimará, ou seja, ele trará um juízo com o quê? Com fogo. Fogo. A Bíblia vem anunciando um juízo com fogo há muito tempo. E a Bíblia encerra mostrando que o juízo de Deus que virá agora será com o quê? Com fogo. Com fogo. Ou seja, a gente percebe que esse animal, ele vai até qual período? Até o último período. Este poder, perdão, não é esse poder, esse chifre, não é esse animal mais, é o chifre. Esse chifre vai até o último instante da história, o quê? Da humanidade. Então vamos lá, vamos continuar. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, e todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e por o quê? E por um tempo. Agora, o que ele está esclarecendo para mim e para você? Ele está falando assim, amados, olha o que o anjo está mostrando para Daniel. Virá um poder, outro poder, outro poder, outro poder. E esse poder terá 10 chifres. Desses 10 chifres, surgirá um chifre que é maior que os outros. E vai falar palavras com insolência. Então, se assentará um tribunal. E depois que se assentar o tribunal, eu vi que foi o quê? Esse animal foi entregue para ser o quê? Morto. E esse animal que foi entregue para ser morto. Porém, os outros poderes, eles não foram exterminados com o quê? Com fogo. Eles foram tirados do domínio. E é interessante na leitura aqui você perceber que vai se ter o quê? Tronos, julgamentos, por um ancião de dias. Né? O que está querendo dizer nesse momento aqui? Né? Cabelo branco, como a pura lã, o seu trono era em chamas de fogo. Estamos falando exatamente do momento do juízo. Por isso que esse animal ele é queimado, porque chegou o fim. Dali ele não vai passar mais. É isso mesmo. Então vamos lá. E olha só, versículo 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar o quê? Até a ele. Quem que é o filho do homem? Quem a Bíblia fala, né, que é o filho do homem, né? É o próprio Jesus Cristo. É Jesus. Então o que Daniel está desvendando para mim e para você? Que vai chegar o momento da história, que Jesus chegaria diante do ancião de dias, para começar o quê? Um julgamento. Agora, quando esse julgamento? É a outra fase do estudo que nós estamos combinando. Ok? Perfeito. Ok. Tá ok? Então vamos lá. Só que olha agora, porque aqui é que está a questão na qual que nós estávamos falando de Isaías. Versículo 14. Ó. E dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio. Ou seja, aqui está falando que vai ser dado domínio a quem? Ao filho o quê? Do homem. Após o tribunal, é que vai ser dado poder e autoridade a quem? Ao filho do homem. E foi dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não
passará. E o seu reino Jamais jamais será será destruído. Que coisa sensacional, sabe por quê? Porque em um dos nossos estudos mostrava que exatamente o livro do Daniel era um divisor entre o povo da época cristão e o povo judeu. Viu como que o que nós comentamos aqui acaba demonstrando que ele é um livro profético? Está mostrando exatamente aqui o tempo do fim, como que vai acontecer. Isso mesmo. E, queridos, por que é importante você tomar nota dos detalhes do versículo 14? Ele fala assim, ó, e foi-lhe dado domínio, glória e o quê? O reino. E o reino. Ou seja, ele está dizendo que existe uma disputa pelo quê? Pelo reino. Pelo reino. E ele fala mais, ó, para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio o quê? Eterno. Eterno. Ou seja, por que ele está esclarecendo isso? Porque a concepção das pessoas que o reino eterno do Messias seria após o quê? O exílio babilônico. É por isso que o anjo está trazendo clareza. Que está dizendo que vai vir o quê? Um reino, outro reino e outro reino. Ou seja, 4 reinos. 4 poderes. E depois desses poderes, o quarto terá 10 chifres. E do 10º chifre, dos 10 chifres, um subirá. Será mais forte que o outro. E fará palavras com insolência. E aí se assentará o quê? Um tribunal. E depois desse tribunal que vai ser subjugado, o quê? Aquele poder. E ele vai ser queimado com o quê? Com fogo. Então vamos lá. Quando Daniel teve a visão, olha o que ele fala. Quanto a mim, Daniel, versículo 15, meu espírito foi alarmado dentro de mim. E as visões da minha cabeça muito o quê? Me perturbaram. Perturbaram. Ou seja, ele falou, rapaz, o que é isso? Não estou conseguindo o quê? Conseguindo entender. Entender. Porque até então, a primeira visão que ele teve, que foi a visão que Nabucodonosor teve, qual que foi a primeira visão? Quero recordar a sua mente. Ele viu que seria cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro. Só que ele viu o quê? Que depois disso viria uma pedra, não cortada por mãos humanas, que simbolizava o reino de quê? De Deus. Deus. Ou seja, ali ele estava tendo esta revelação. Agora, por que eu estou chamando a atenção disso para você? O primeiro, você já sabe que é quem? A cabeça de ouro. É a cabeça de ouro? Babilônia. Babilônia. Então, o primeiro reino foi quem? Babilônia. Qual que foi o segundo reino? O peito de prata. Peito de prata. Medo-Pérsia. Pérsia. E qual que foi o terceiro reino? A Grécia. Grécia. Qual que foi o quarto reino? Roma. Como é que eu e você sabemos disso? Primeiro detalhe, que eu queria dar para você uma contextualização do próprio texto bíblico que Só está lembrando, aqui. você pode acompanhar essa história da estátua no capítulo 2 de Daniel. Lá você vai ter esses detalhes desses metais e de cada parte dela, onde fala que cada etapa é um reino. Isso. E olha só, 8:21 fala o seguinte, mas o bode peludo é o rei do quê? Da Grécia. Ou seja, o próprio Daniel, ele interpreta e coloca que quem? O bode peludo, ou seja, o terceiro reino, é o quê? É a Grécia. É a Grécia. Por que isso é importante? O próprio Daniel, ele vai estar interpretando os tempos e a história. Por que isso é relevante para mim e para você? Queridos, não sou eu que estou interpretando a profecia. É o próprio Daniel que está o quê? Sim. Dando entendimento à profecia. E o que é importante e interessante para mim e para você? Que Daniel está dando clareza a partir de quando? A partir de quê? Do seu tempo. A partir do seu tempo. Então ele fala, ó, amados, porque as pessoas estavam pensando que após o exílio seria o quê? O reino messiânico. Ele fala assim, ó, não vai ser assim. É o que Deus está esclarecendo. Primeiro vai vir um reino. Que qual reino que era? Babilônia. E isso a história conta. Depois da Babilônia, Medo-Pérsia. E depois da Medo-Pérsia, Grécia. Tanto é que a Medo-Pérsia, Ciro, foi profetizado lá no profeta Isaías, que ele viria. Depois, Grécia. E depois o quê? Roma. O quarto animal é qual? Roma. Aí, mas vamos lá. E ele falou que o que ele viu, ele ficou o quê? Espantado. Então, olha o que ele fez. Daniel diz,
Eu cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro os reis que se levantarão de onde? Da terra. Da terra. Opa, olha só, o próprio Daniel e o próprio anjo dando significado, o que ia acontecer? Esses 4 animais são o quê? Os 4 reis que se levantarão o quê? Da terra. Da terra, ou seja, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Certo? A história testifica isso. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade, o quê? Eternidade. Agora, sabe o que é interessante, amigos? Toda vez que você vê o texto bíblico afirmando uma promessa, ou fazendo, dando resposta, afirmando algo que não foi perguntado, é porque é aquilo que é inquietação do profeta. É aquilo que é o que ele está querendo trazer de clareza aos seus leitores. Então, qual que era a inquietação deles? Quando seria o reino messiânico? Essa era a inquietação do tempo. Essa era a inquietação daquele momento daquele povo. Porque muitos pensavam que após o exílio viria o reino messiânico. E Deus está trazendo revelação e clareza, porque Ele não faz nada sem primeiro revelar aos seus servos profetas. E Ele está trazendo clareza que primeiro viria um reino, outro reino, outro reino, outro reino. E desse 4 reino, teria o quê? 10 chifres. Sim. Que também a gente vai ver aqui agora o que significa. E depois viria o chifre pequeno, que aí faria uma outra obra. E depois viria um juízo. E aí sim, depois viria o quê? O reino messiânico. Celestial. O reino celestial. O reino eterno. O reino messiânico. Então vamos lá. Então olha só. Quando o anjo falou para ele, falou assim, olha, depois desses 4 poderes é que vocês vão receber o reino da eternidade. Mas Daniel falou assim, então eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros. Ele era muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinham na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os outros seus companheiros. E eu olhava e eis que este chifre fazia o quê? Guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Até que veio o quê? O ancião de dias. Opa, agora vamos lá, amados. Eu ia te falar que agora, eu assim, opa, eu ia falar isso aqui agora, opa. Vamos lá. Quer dizer, então, que ele ia contra os santos. Então, esse chifre vai, então, agora, vai castigar, vai perseguir os santos. Isso. Agora, por que isso é importante você levar em consideração neste momento? Porque Jesus disse que esse poder estava onde? No futuro. Ou seja, e quando Jesus veio, qual era o poder que estava na época? Roma. Então, o que a gente vê? Ó, vamos lá. Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma. Roma está lá no período de quem? De Jesus. Então, o que está para acontecer após Jesus? Os 10 chifres. E depois, o chifre pequeno. E depois, assentar-se o tribunal. E depois, o reino messiânico. Certo? Então, a gente está na perna. Por aí. Vamos andando. Na canela, na perna. É por aí. Ou seja, vamos lá, vamos colocar agora na estátua. Ó, cabeça de ouro, Nabucodonosor, Babilônia. Peito de prata, Medopérsia. Cintura de bronze, a Grécia. Pernas de ferro, Roma. Pés de barro e ferro. Os 10 chifres. Os 10 chifres. Só que o que é a revelação? O que Deus está mostrando para Daniel que é além dos 10 chifres? Porque está lá os pés com 10 dedos, um reino misturado que não tem muita liga, ou seja, significa isso, barro com ferro que não dá muita liga. Ou seja, qual que é a revelação que Deus está dando para ele? Do chifre o quê? Pequeno. Essa é a grande novidade agora que Deus está dando a Daniel. Essa luz a ele. Essa é a luz que ele está trazendo no capítulo 7.
É por isso que Deus trouxe a mente do profeta, porque ele não faz nada sem primeiro revelar aos seus servos o quê? O profeta. Então, o que acontece? Vamos lá. E, versículo 21, então, novamente. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que momento? Até que veio o ancião. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o quê? O reino. O reino. Então vamos lá. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino o quê? Na terra. E devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará em pedaço. Os 10 chifres correspondem ao quê? A 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá o quê? Há 3 reis. 3. Agora vamos lá. E aqui é interessante, deixa eu só fazer um parênteses, porque nós estamos falando aqui de perna de ferro, após Cristo, antes de Cristo. Vamos tentar contextualizar de acordo com a história. Se você for na história e pesquisar um pouquinho este período, e eu já vou te falar esse período, que está mais ou menos em 508 depois de Cristo, é quando começa então a história das tribos bárbaras. Quando Roma ali está tentando se estabelecer, né, com seus imperadores, e a história comenta uma coisa muito interessante, que ela vai falar um pouco sobre que 493, você vai ter ali, antes um pouquinho ali, tem algumas invasões, começam as invasões bárbaras, né? E Clovis era o imperador, ele casa com a princesa Clotilde, e a princesa Clotilde, ela era uma princesa de Borgonha, e ela era católica. Nesse momento, em 496 aproximadamente, ele percebe que ser cristão, ser, né, da igreja de Roma naquele momento, ser católico, era para ele vantajoso. A mesma estratégia usada por outro imperador no passado, que Constantino, que com certeza nós devemos falar dele futuramente. Então ele se entrega ao cristianismo para que recebesse mais o quê? Mais força. E em 507, 508, ele começa então a perseguição a essas invasões bárbaras. E a primeira tribo que ele vai lutar contra ela são os visigodos. E olha que interessante. Em 508, ele percebe o poder que ele tem. Então ele decide fazer uma coisa: vamos agora à caça aos hereges. Perceba, meus queridos, que começa uma história aqui de perseguição, chamado cruzadas, contra os hereges, que iam contra, que não eram a favor, naquela época, do ensino religioso. Então, são perseguidos várias pessoas nesse tempo. E quando você vai vendo a história, vai decorrendo em 533, né, João II, que era o Papa, ele é, então, chamado como o grande cabeça de todos da igreja, de todos os padres, de toda a religião católica da época. Então, em 533, começa-se, então, a igreja ter um poder que ela não imaginava ter. Só que ele não podia fazer nada ainda, porque existiam essas tribos querendo invadir. Em 538, a última tribo que tentou invadir, que foram os ostrogodos, antes dele mais 2 outras, né, foram derrotadas, e os ostrogodos então caem, não conseguem invadir e perdem essa batalha. Então esses 3 reinos caem, e surge então o único poder daquele momento que realmente reinaria, que seria o papado. Agora, interessante, o que a história profética nos traz isso? Quando você olha para a história, você percebe que são 10 tribos bárbaras, do qual 3, as 3 últimas caem. E dessas últimas 3 nasce um novo poder. Um poder que ia perseguir os santos. Um poder que ia levantar blasfêmias contra o que a verdade bíblica estava sendo da época. Olha como que a profecia, ela se encaixa quando eu olho para a história. Você pode procurar na história, você vai ver exatamente, além da sequência da estátua de Nabucodonosor, você vai ver o poder ali de Roma, Grécia, de Roma, os Medo-Persas, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Você vai entender que após isso aí, depois de Cristo, começa então a nascer este poder. Então, amados, olha só, como o Léo ele já entrou na história,
E é fascinante entrar na história nesse momento, porque ela traz clareza, ela traz cumplicidade com o texto bíblico, ela traz autenticidade ao texto bíblico, ela traz autenticidade à revelação profética. Isso é fantástico. E antes que você Isso continue é muito rapidinho, eu vou nos desafiar aqui a trazer para vocês um vídeo, para quem nos segue lá no canal Entre Amigos UAI, nós vamos falar só deste período, de 508 a 538, trazendo na história como que isso é para a profecia fantástico. Ok? Amém. Amém. Só Oremos. nos desafiando aqui a trazer para vocês que nos seguem um vídeo lá, vai estar para vocês assistirem, em breve a gente vai colocar no ar, para que vocês possam compreender este período, como que as tribos bárbaras ajudaram a mudar a história. Mas vamos lá. Amados, olha só. Então, o que acontece? O que a revelação profética nos revela? Que o quarto poder, o quarto animal, que é Roma, nós já vimos que é Roma, ele terminou como? Com 10 reis. Sim. E isso é a história que te conta, não sou eu. Aquele que tem Barça, né? Não é mesmo? Antigamente as pessoas compravam, Barça, né? É? Aquele que tem a Barça em casa, procura na história. Aquele que está aí nos acompanhando na internet, eu creio que você tem uma boa internet, procura aí na história. Como dissolveu o Império Romano? Em 10 reis. E como depois foi essa transição de 10 poderes, 10 reis comandando, e depois tendo um que foi supremo a todos e abateu 3, que é esse período que o Léo está falando. E sabe, olha o que acontece. Olha o que a profecia mais nos traz. Fala o seguinte, ó. Os 10 chifres, versículo 24 novamente, corresponde a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E ele vai fazer o seguinte, ó. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, ele magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade o quê? De um tempo. De um tempo. Eu queria agora aprender em alguns detalhes. Primeira coisa que ele iria fazer, que ele iria mudar os tempos e o quê? E a lei. E a lei. E isso daí nós já anunciamos. Nós já anunciamos. E esta obra é a próxima fase que nós vamos estudar. Depois do próximo domingo nós vamos entrar nesta fase. Eu encerrava que ele agora, está então, fazendo? para deixar já curioso. Não. Depois do próximo domingo, ok? Então vamos lá. Agora que é onde que é o fim da meada. Ó, você que acabou de chegar agora conosco aqui ao vivo, você chegou no melhor momento. Olha o que eu gostaria de trazer à sua mente. Olha o que ele falou. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, e metade o quê? De um tempo. Um tempo. Ou seja, aqui tem uma profecia que ela marca um período na qual que vai ser determinado o quê? A ação desse chifre. A ação desse poder. Então, esse poder vai dominar aí 3 tempos e meio. Um Isso. tempo, 2 tempos. Agora, metade do por que tempo. que é importante, Léo? Por que que é importante ter conhecimento da parte da história que o Léo está falando? Porque no ano 538, o Papa foi declarado supremo, e naquele momento foi ortogado a ele o poder, não somente religioso, mas também o poder político. Foi no ano 538. E por que que isso é importante você tomar nota na história? Que foi o período que nós chamamos, que a história chama de período de supremacia papal. Sim. Por que que isso é importante? Agora vamos para Daniel, capítulo 11, versículo 13. O próprio Daniel, ele vai dar significado, ele vai trazer a revelação do significado de tempos. O que que significa tempos? Capítulo 11, versículo 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de quê? Anos. Ou seja, tempos em profecia significa o quê? Anos. Porém, anos em profecia se relata que são quantos dias? 360, perdão. Um ano tem quantos dias? Vamos fazer essa pergunta que é mais fácil. Um ano tem quantos dias? 365 dias. 360 dias. Por que 360? Ele está falando 360 porque quando você estuda profecia, a gente usa o calendário profético que é da época que tem 360 dias. O nosso, que é gregoriano, tem 365 dias. Agora vamos ver. Não deixa o povo doido, não. É isso daí. É o Léo que está ficando doido, mas vamos lá. Olha só.
aqui você já vai ver um cumprimento da profecia. A profecia diz que ele mudaria os tempos e o quê? E a lei. E a lei. Vamos lá, tempos. Qual é o calendário que eu e você utilizamos? Hoje é o gregoriano. Gregoriano. Quem mudou? Não foi eu. Foi esse poder. Foi você? Foi o poder. Foi esse poder, Certo. certo? Porque antigamente, qual o calendário que se usava? Calendário lunar. Exatamente. E o calendário lunar, ele tinha 360 dias. Aqui você já vê parte do cumprimento da profecia. Sim. De que esse poder, ele iria impor sobre todos o seu próprio quê? Calendário? Seu próprio calendário. E a gente pode ver isso nos nomes, né? Se você pesquisar o nome de cada mês, você vai ver que ele foi alterado. Se eu falar que dezembro, que traz a palavra 10 no início, na realidade ele é 12, não faz uma lógica. Você fala que novembro é 11 e não 9. Dá uma olhada, estuda, que você vai ver que realmente esses nomes foram alterados para atender desejos humanos. Agora, queridos, por que isso é relevante para mim e para você? Aqui você já viu o cumprimento da profecia. Você já está vendo um preceito da terminação profética que aconteceu. O calendário já não é mais o mesmo. Ou seja, os tempos já não são mais o mesmo. Sim. O calendário que era lunar, agora é um calendário solar. Outro dia nós podemos falar sobre isso, mas você que nos assiste, que quer saber um pouquinho mais sobre isso, eu lhe convido a fazer uma avaliação do Mudança de Calendário de Dr. Rodrigo Silva. Fantástico, fantástico. Mas vamos lá. Então, nós já vemos que a profecia, o quê? Se cumpriu. Agora, vamos lá. Em profecia, cada dia se dá por o quê? Por um ano. E em Ezequiel 4, versículo 6, versículo 7, você pode testificar disso. E também em Números 14, versículo 34, também você pode testificar disso. Sim. Que cada dia em profecia se dá por um ano. Por um ano. Ou seja, e o que seria então tempos? Perdão, tempos e metade de um tempo. Vamos lá. Tempo seria o quê? Um tempo. Um ano. 2 tempos seria o quê? 2 anos. E depois metade de um tempo. Vamos fazer a conta? 360 mais 720. Que são 2 anos. Que são 2 anos. Isso. Vai dar quanto? 1000 e quanto? 1000 e... Fazendo a soma? 360 com 720? Agora eu perdi aqui, 1080. 1080. Mais metade de um tempo, que é 180, vai dar quanto? 1360. 1260. Agora olha para a história e faça uma investigação você mesmo após a live e coloca lá, qual foi o período de supremacia papal? Ano 538 até o ano de 1798, com o ataque de Napoleão Bonaparte. Isso. Na qual que ele veio e levou o Papa, sequestrou e acabou a supremacia papal. Exatamente como a profecia disse, exatamente se cumpriu. Agora vamos lá. Quem mudou a guarda da lei de Deus por crenças de homens? Quem mudou a guarda do sábado para o domingo? Quem é que disse, quem é que tem ensinado que você pode adequar-se às culturas e às tradições, em vez de aceitar a palavra de Deus como autoridade? Por exemplo, que nós falamos aqui sobre Atos 10 e Levítico 11. Quem é que tem dito que hoje não há distinção entre animal limpo e impuro? Durante qual período de que foram mortos e perseguidos os santos por levantar e dizer assim diz o Senhor? No período da Idade Média. No período da supremacia papal. E a gente vê nesse momento uma história de perseguições assim grotescas contra os cristãos que não aceitavam o que era imposto. E amados, todas as pessoas que se levantavam com assim diz o Senhor, eram consideradas o quê? Hereges. Hereges. Agora, amados, eu não tenho nada contra a Igreja Católica e nada contra principalmente o católico. Eu tenho contra os seus ensinos. Contra a igreja não tenho, e muito menos contra os adeptos da igreja. E aqui deixar claro que nós não estamos falando nem mal da instituição, Não. a gente está mostrando a história, É a e história a profecia. E a profecia. Né? E um outro detalhe que eu gostaria de considerar com vocês
é o seguinte, que não sou eu que estou dizendo. Essa não é uma crença minha. Essa não é uma crença do Léo, essa não é uma crença adventista. Isso é a profecia, é a história que está te dizendo. Foi Jesus que disse que esse poder estaria no futuro. E é Daniel que está dizendo que esse poder se levantaria após a queda do Império Romano, que se dissolveria em 10 reis, e ele se levantaria desses 10 reis. Não sou eu que estou dizendo isso. Considere as palavras do Senhor, meu amado. Não sou eu. Agora vai ficar a deixa para o nosso próximo estudo. Olha o que a palavra nos fala. Então ele disse, esse poder ele ia proferir palavras contra o Altíssimo, ele magoaria os santos do Altíssimo, ele ia cuidar de mudar os tempos e a lei, como a gente já disse aqui, ele mudou o calendário, mudou várias outras coisas que estão implícitas nesses tempos, mudou a lei de Deus, e ele fez o quê? E os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Mas agora, olha o que o anjo fala para Daniel. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o quê? O domínio. E para o destruir e o consumir. Até o quê? Até o fim. E o tempo, e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados a quem? Ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno. E todos os domínios o servirão. E lhe obedecerão. Agora eu quero chamar você para aqui para um detalhe. Se você, Léo, vamos lá. Se nós acabamos de falar de que, porque hoje, a supremacia papal continua? Não. Não continua. Com a profecia, 1798. E outra coisa, o Papa ele manda politicamente sobre nós? Não. Não. Ele continua como um poder religioso. Sim. Certo? Mas político, não mais. Desde 1798. Agora vamos lá. A profecia fala que depois que esse poder fizesse toda essa operação, assentaria um tribunal. Sim. Ele tiraria o domínio. Ele seria queimado e morto. E aí ia começar o quê? O reino o quê? Messiânico? O reino eterno. Agora eu te faço uma pergunta. Por que Jesus não voltou? Falhou a profecia? Ou está faltando alguma coisa? Por que Jesus não voltou? Por que ele não voltou? Será que eu olhar para a história e ver isso tudo que aconteceu, conferir na história, olhar para a Bíblia e ver que ela está contando exatamente tudo que aconteceu, por que não voltou? Por que não voltou? E eu quero chamar detalhes para uma coisa. Nós estamos centrados somente nos poderes. Porque a Bíblia está dizendo que, após o poder do chifre pequeno, não haveria outro o quê? Outro reino. Outro poder, outro reino. Certo? E hoje a gente vê que no mundo, realmente, hoje, não há outro o quê? Outro poder. Certo? Mas a Bíblia não falou somente que não haveria outro poder. A Bíblia também afirmou que este poder, ele estaria em vigência e ele seria o quê? Queimado. E por que Jesus não voltou? É o nosso próximo estudo. Por que Jesus não voltou? Se este poder é o que vai ser queimado, e se hoje ele não tem influência nenhuma politicamente sobre as demais, por que Jesus não voltou? Fechou? Até o próximo domingo, então. Até o próximo domingo. Que Se você Deus tem abençoe. curiosidade para saber mais sobre este assunto, escreve aí, deixa o seu comentário, que a gente entre em contato, a gente tenta trazer para você todos os nossos escritos, estudos, que você precisar, se tiver alguma dúvida, deixa aí. O nosso objetivo aqui é que você aprenda e compreenda que nós estamos no tempo do fim. E está na hora da gente realmente mudar a nossa forma de ver as coisas e olhar para a Bíblia. Amados, Deus não faz nada sem revelar aos seus servos, os profetas. Aguarde o próximo capítulo. Que Deus abençoe.
Ei, som. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Não tardará, Cristo irá voltar, não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Queridos, chegamos ao fim de mais um estudo. Que você tenha em mente o desejo de buscar, estudar, compreender o que Deus tem para nos falar. O que nós fizemos aqui foi abrir a palavra e mostrar para você que Deus sempre avisou a todos que Jesus está voltando e não tardará, Ele vai voltar. Se apegue às promessas divinas, se apegue às profecias, porque onde não há profecia o povo se corrompe. Que você tenha esperança no seu coração. Obrigado por estarmos até aqui conosco. E eu agora convido a você que onde você está, possa abrir o seu coração para esta oração. Que você possa se manter agora numa maneira confortável para falarmos com o nosso Deus. Querido e bom Deus e amado Pai, louvado, exaltado seja o teu santo nome. Senhor, muito obrigado por nos mostrarmos que Jesus está às portas. Estamos no tempo do fim, Senhor, aguardando a volta do nosso Salvador. Te peço que o Senhor possa agora, a todos que nos ouvem, agora e futuramente, alcançar estes corações que buscam as verdades bíblicas. Que o Senhor possa dar força a todos, para que possam, domingo que vem, estarmos aqui, para completar, fecharmos este ciclo da tua grande profecia de Daniel. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por todos aqui, pela música, pela sonoplastia, por todo mundo, pelas pessoas nos bastidores aqui que puderam permitir que isso acontecesse hoje. Que o Senhor nos abençoe grandiosamente. Obrigado. É em nome de Jesus que eu te rogo por essas bênçãos. E domingo que vem, então, estaremos juntos. Uma boa noite.